Que triste, tia. Eu tava contando, eu fiquei tão assim que eu não vi que a aula ia cair. Aí eu tava contando que o cara viajou e ficou uns 2 meses fora. Aí o que a gente fazia? Não tinha como entrar na casa, porque os cachorros eram grandes e se a gente entrasse lá, eles iam matar a gente, porque eles estavam morrendo de fome. Eles começaram porque eles têm uma questão de rivalidade, de macho alfa, fêmea alfa e tudo mais. Eles começaram a brigar entre si, tentando matar um ao outro para comer. Nossa. Aí o que a minha mãe fez? A minha mãe a gente pôs uma escada no muro da nossa casa, do lado de cá. E aí a gente descia a comida para eles pelo muro e punha água também. A vizinha do fundo colocava água, comida um dia e a gente do outro dia. Ela não gostava de animal, mas ela também não achava certo ele sair e deixar os cachorros passando fome. Isso é ter respeito, não é? Nem só porque é minha mãe, mas estou dando um exemplo para você. Não gostar não significa que a gente tem que judiar do animal. Mas eu tenho que respeitar independente. É igual a gente não gosta. Tem pessoas na vida da gente que a gente não gosta. Até na família a gente tem isso, gente. Sim, eu tenho pessoas da minha família que eu não gosto. Mas eu tenho obrigação de respeitar essa pessoa. E os animais é do mesmo jeito. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Certo? Então, vocês vão montar um cartazinho para mim sobre isso. Deu para entender, né? Vai responder 259, 260. Aí aqui tem um desenho aqui para vocês circularem alguma coisa aqui sobre animal e fazer o cartaz no caderno. Certo? Certo. Isso aqui vai ficar para depois da aula. Tá bom? Sim. Tá bom. Beleza. Livro de Geografia, página 213. Tia, tem um homem que mora lá perto, na rua da minha casa, que uma vez o cachorro dele saiu pra fora e pegou uma pedra e tacou no meio das costas do cachorro. É igual as pessoas pegam os cachorros, acham bonitinho quando é filhote. Aí quando o bichinho começa a crescer e ficar... porque cachorro você tem que ensinar onde pode fazer xixi. Ele vai demorar, dependendo do cachorro, um tempo para aprender o que ele pode, o que ele não pode comer. Tem cachorro que arranca as coisas do varal. Não adianta você querer maltratar o bicho. Aí tem gente que pega os bichos para cuidar e depois, quando o bicho começa a crescer e dá trabalho, joga na rua e larga lá. Pra que pega? É bonitinho enquanto é filhote, é só não pegar, porque filhote cresce, é igual criança. Criança cresce, não cresce? Filhote cresce também. Tia, a Nina, ela já apanhou umas 2 vezes, mas sim porque ela tá fazendo arte. E meu pai já tinha avisado várias vezes e ela continua fazendo. Aí um dia meu pai bateu nela, mas nem foi com força. Ué, mas ela nem entende o que não eles pode. Não entendem, eles não entendem, é complicado. Ela tava mexendo no lixo, deu uma lixo, fez uma bagunça. Tem que adestrar. Cachorro tem que adestrar. Ô, tia. Ela tá tomando remédio lubrigueiro por causa que ela tá comendo, ela tava comendo terra, e meu pai comprou ontem. Aí a gente tem que dar de novo. Página 213, livro de geografia. Vamos lá. As 5 regiões brasileiras. Quais são as 5 regiões brasileiras? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Certo? Sublinha para mim. Que página? 213, geografia. A divisão regional. As regiões, formadas pelo agrupamento de alguns estados, são normalmente áreas com certas características em comum, como as paisagens naturais e o modo de vida de seus habitantes. Só até aí. A atual divisão regional do Brasil foi feita para facilitar a administração do país. Então, as regiões são divididas desse jeito de acordo com não só isso aqui, mas é tipo de clima, tipo de solo, tipo de vegetação, a cultura regional da população. Tudo isso envolve a questão de dividir as regiões, certo? Por exemplo, nós temos uma cultura considerada caipira, né? Aqui em Goiás.
Então, além de Goiás, nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que também são. Por que essa cultura fala que é cultura caipira? Que é uma cultura que, desde o começo lá da colonização, é mais um lugar de fazendas, de plantações ou de criação de gado. Então, fala que é cultura caipira por isso. Não quer dizer que todo mundo é caipira. Estou falando que é uma forma de divisão. Aí foi dividida em 5 regiões, que são Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No entanto, nem sempre o Brasil foi regionalizado dessa maneira. A regionalização é um processo histórico, construído ao longo dos anos e que atende às necessidades políticas em um dado contexto. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é o órgão responsável pela elaboração das mais importantes regionalizações já propostas, inclusive a atual que você estudará. Então, o que acontece? Já houve um tempo que as divisões eram diferentes, tá? Hoje é assim, pode ser que daqui 10 anos eles falam, não, assim não tá bom não, vamos dividir diferente. Quem decide? Não é a gente, né? É o IBGE, tá bom? Ok. Aí no mapa tá mostrando quais são os estados de cada região. Norte é Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Lembrando que Distrito Federal é considerado separado de Goiás, mesmo ele estando dentro de Goiás, tá? A gente conta como se fosse um estado, ele é um estado independente. Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se a gente parar para observar, esses estados dentro de cada região, eles têm coisas em comum. O que são essas coisas em comum? Tipo de clima, tipo de vegetação, as culturas da população, o tipo de solo, são muito parecidos em todos esses estados. Então, é por isso que é dividido dessa forma, ok? Vamos falar na página 214 sobre a região norte. Vai ser a primeira que nós vamos estudar. Nós vamos estudar cada uma delas separado, tá? E aí... Deixa eu só ver até que página que é aqui. 217. Nós vamos estudar cada uma delas, falar sobre as características principais de cada região. Sublinha para mim. A região norte é a mais extensa do Brasil. O que quer dizer extensa? Maior, né? Corresponde a quase metade do território nacional. Ela é formada por 7 estados: Amapá, Tocantins, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Aí tá mostrando os 7 estados. Aí fala que ele é quase a metade do Brasil, mas é poucos estados. Só que o que acontece? São estados que são grandes, né? Amazonas é o maior estado, aí seguido do Pará, que também é bem grande, também é o segundo estado, segundo maior estado. Aí vem os outros menores, né? Então, as características desses estados são muito parecidas. Vamos falar sobre essa região em geral. População. Em 2010, a região norte tinha a menor densidade demográfica do país. 4,12 habitantes por quilômetro. Não precisa sublinhar. Então, é a região com menos população. Apesar de ser a maior região, é a região com menos população, certo? Segundo o censo do IBGE feito naquele ano, em 2010. A maioria de sua população vive nas capitais dos estados e ao longo dos principais rios. O Pará é o estado de maior população da região, seguido do Amazonas e Rondônia. A região norte é também a que apresenta a maior população indígena, subdividida em diversas etnias, como
Seteremauê, Munduruku, Apinaie e Yanomami. Aí vamos lá, vamos falar sobre essas questões. Por que vocês acham que a população indígena, a maior parte da população indígena se encontra nessa região? São regiões que têm mais florestas, mais reservas, tá? Então, por isso que a maior parte da região, maior parte dos indígenas e ainda vivem nesses lugares, porque tem mais florestas e reservas. Essas reservas são protegidas pelos órgãos do governo, que tem que dividir, que tem que preservação. Então, geralmente, os indígenas vivem nesses lugares, que são algumas etnias que ele citou, tá? Outra coisa, também é uma das regiões, é a região mais esquecida do país. Por que esquecida? Gente, tem uma semana inteira que o Amapá está sem energia elétrica. Vocês viram o jornal essa semana? Pelo amor de Deus. Uma semana sem energia, gente. Eu vejo que não presta atenção no O jornal. que essas pessoas estão fazendo da vida, coitada? Sem energia. Gente, energia também não é só preocupar. Não é só preocupar porque eu não posso carregar meu celular, não. É muito além disso. Sem energia não tem água encanada nas casas. Como é que vive sem água? Não vive. E aí, o que o governo está fazendo? Tem que esperar. Tem que esperar. Por que acabou a energia lá, tia? É porque estourou um lugar lá, que é muito importante na base da energia. Eu vi. Aí o que acontece? Como esse lugar explodiu lá, essa máquina, não sei bem que tipo de máquina que é. Eu sei que pegou fogo e explodiu. Aí o que acontece? Eles falaram assim que é 10 dias para trocar as peças que precisa. São 10 dias para trocar a peça. Aí já tem uma semana já que explodiu. Mas poderia ter feito um plano de ação para isso melhorar? Poderia os outros estados doar energia para esse estado enquanto ele não chega essa peça. Mas o que o governo está fazendo? Tá nem aí. Vocês acham que fosse o estado de São Paulo isso ia estar acontecendo? Não. Óbvio que não. Por que não? Porque a maior cidade de planeta? Porque é um estado muito influente, que gera muita economia, que tem muita população, e isso já teria sido resolvido. Mas como é uma região que não tem grande população, mas existe, as pessoas precisam viver também lá, não é diferente daqui, dali, do outro. Só porque lá tem mais É questão de dignidade, e o governo não está nem aí, é a região, querendo ou não, que é deixada de lado em certas coisas, tá? Tia, isso não está no livro. Não está no livro, mas é a realidade que está se vivendo hoje. 8 dias sem energia. Sem energia, não tem como enviar água para as casas também, porque a Saneago, por exemplo, ela precisa de energia elétrica para poder enviar água aí para sua casa. Você sabia disso? E lá no Amapá também. Então, as pessoas, além de sem energia, estão sem água em casa. Porque há 8 dias já acabou as reservas que tinha. Relevo. Nessa região encontra-se uma das mais vastas planícies do mundo. A planície amazônica, não. A planície amazônica. Ao norte, há o Planalto das Guianas, onde está situado o ponto mais elevado do Brasil. O Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. O que acontece é que nessa região está o Pico da Neblina, que é muito importante para a questão de altitude. E é até um ponto turístico, tá? Hidrografia, página 215. O que é hidrografia? Quase que não sai. Hidrografia são os rios, né? É a parte hidrográfica, que é a parte de água. O maior número de rios do Brasil
e a maior bacia hidrográfica do mundo, não é do Brasil só, é do mundo, estão na região norte. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. É o maior do mundo. Não é só no Brasil, mas a maior parte dele está no Brasil. E o que acontece? O que eles estão fazendo? Matando tudo que tem em volta. O rio vai resistir? Não. Sei não, hein? Não dura 20 anos. Não precisa sublinhar. Clima. Como que é o clima da região norte? Predomina na região, clima equatorial, que é quente e úmido, com bastante calor e chuva o ano inteiro. Geralmente, em julho, ocorre o fenômeno de friagem, quando a temperatura cai por alguns dias. Vocês viram a chuva que deu ontem? Choveu na casa de vocês? E muito, tia. Bem forte, né? Bem Vento, muito vento forte. Como é que tá o clima aí hoje? Calor. Muito sol. Mais ou menos, tá fresquinho. Tá calor, né? Em casa, São 9h30, são 9h36 da manhã e já está fazendo, vamos ver aqui certinho, vamos ver, 26 graus. Imagina quando der 2 horas da tarde, que calorzinho que não vai estar fazendo. aqui. Então, A mim tá falando lá. que tá 24. Oi, foco aqui. Pra Lá, mim tá parecendo na região 24. norte, lá na região norte, é assim o tempo todo quase. Chuva intensa, porque lá tem muitos rios. Então, existe grande evaporação de água e faz calor demais. Faz calor. Como tem muitos rios, a umidade vai subir, né? O que vai acontecer? A gente já estudou isso em ciências. O sol vai esquentar, vai evaporar a água dos rios, vai subir e vai descer de novo em forma de chuva, por causa do calor, certo? É o ciclo da água. Então, é muito quente e também chuvoso, apesar de tudo. É diferente daqui, porque aqui tem um tempo que fica muito quente e sem chuva, né? Agora tá chuvoso, porque agora já é primavera, vai entrar verão, fica mais chuvoso ainda e mais calor ainda, né? O verão é estranho. Vegetação. A maior parte da região norte é ocupada pela floresta amazônica. A mais extensa floresta equatorial do mundo. Equatorial por quê? Porque está próximo da linha do Equador. A floresta, além da floresta amazônica, outros tipos de vegetação são encontrados na região. Campos alagados, mangues e campos cerrados. Então, não tem só floresta amazônica na região norte, tá bom? Porque a gente fica com essa questão na cabeça, só tem isso? Ai, meu Deus. Não, não é. Página 216. Sublinha. Atividades econômicas. O extrativismo animal, vegetal e mineral, a indústria e o comércio são as principais atividades econômicas da região, com destaque para o extrativismo e a indústria. Só até aí. A pesca é a base da alimentação de boa parte da população ribeirinha. O que quer dizer ribeirinha? Ribeiro. Pois é, mas o que quer dizer isso? Ribeiro. De rio, né? Que vivem próximos aos rios, ribeirinhos, tá? Então, a população, a principal fonte de alimentação é a pesca, né? Devido à grande quantidade de rios na região. Quanto ao extrativismo vegetal, sobressai a extração de madeira de lei para a fabricação de móveis, do látex, das frutas, como açaí e cupuaçu, e ainda de raízes e plantas medicinais para a indústria farmacêutica e de cosméticos. Então, o que acontece? As principais fontes são essas. A pesca, que é o extrativismo animal, tá?
Na questão de extrativismo vegetal, vem a fabricação de móveis, tira as plantas para fabricar móveis. São madeiras que são geralmente têm que ser reflorestadas, mas nem sempre as empresas fazem isso, por isso que tem que ter fiscalização. O látex, que é aquele que tira da planta, que eles fazem lá aqueles risquinhos, sai aquele líquido, tá? E frutas, que são o açaí e o cupuaçu. O açaí que ficou muito popular ultimamente, nos últimos 10 anos, o açaí ficou popular aqui em Goiás, não era assim, tá? Cupuaçu e raízes de plantas medicinais para indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Aí vamos falar do extrativismo mineral. As maiores reservas de minério de ferro do mundo. Não é do Brasil, é do mundo inteiro. A maior reserva, uma das maiores, são a Serra dos Carajás, no Pará. Enquanto no Amapá, nós temos a Serra do Navio. Encontra-se o maior centro de extração de minério de manganês. Na região norte, há ainda grandes reservas de ouro. Manganês é um tipo de mineral que eles utilizam na fabricação de coisas para construção civil, tá? Então, essas duas serras constituem que tem bastante mineral, ok? Então, são umas das maiores do mundo, tá? Embora a cidade de Belém seja o maior centro comercial da região, a Zona Franca de Manaus tem uma atividade econômica bem desenvolvida, além de ser ponto turístico. Nela se pratica o livre comércio, isto é, sem impostos de produtos importados. Com a criação do Distrito Industrial de Manaus, foram instaladas muitas fábricas que produzem aparelhos eletrodomésticos. Manaus e Belém são os maiores centros industriais da região. Então, quer dizer o quê? Também tem indústrias na região norte e ficam concentradas nesses lugares. A Zona Franca de Manaus, que é no Amazonas, e Belém do Pará, ok? São esses dois, têm bastante indústrias, tá? Vamos responder a página 217. E o povo tá saindo da aula, parece que acabou as tarefas, né? Nossa, que coisa. O povo tá só indo embora, eu tô só aqui observando. Eu vou pôr presença só na primeira aula para eles, né? E vou pôr presença para quem tá aqui comigo no final da aula, prestando atenção e acompanhando, porque tá achando que só entrar na aula e a quem me avisou, avisou. A Ana Luísa avisou que precisava sair, a Ana Clara também. E o restante tá saindo por quê? Que eu não sei até agora. Tia, a primeira aula eu não tô entrando esses dias porque não tá dando. Eu tô saindo todo dia cedo e tô chegando só às 8h30, 40. No página 217. Caracterize a população da região norte no que diz respeito à densidade demográfica, concentração populacional e etnia. Escrevam aí. A região norte tem a menor densidade demográfica do Brasil. Ponto. Demográfica do Brasil? A região norte tem a menor densidade demográfica do Brasil. Ponto. A maior parte da população vive nas capitais.
Ponto. Acabou? Não. Mas acabou aqui. Não. A região norte tem a menor densidade demográfica do Brasil. A maior parte da população vive nas capitais. Em relação... O celular carregou aqui de uma hora para onde vocês estão? A gente está fazendo a número 1 da página 217. Espera um pouquinho que eu dito para você o começo. Deixa eu só terminar a resposta. Em relação à etnia, etnia está escrita em cima com T mudo. Em relação à etnia, vírgula. Em relação à etnia, vírgula. Na região encontra-se em relação à etnia, a região, na região encontra-se a maior população indígena do Brasil. Ponto final. Bárbara, eu vou ditar de novo para você. Pergunta é: caracteriza a população da região norte no que diz respeito à densidade demográfica, concentração populacional e etnia. Aí eu vou ditar para você. A região norte tem a menor densidade demográfica do Brasil. Ponto. Quer dizer que tem o lugar menos pessoas por quilômetros quadrados, tá? Aí, a gente já estudou isso, né? No meio do ano. A região norte tem a menor densidade demográfica do Brasil. Ponto. Aí continua. A maior parte da população vive nas capitais. Ponto. Vive nas capitais. Vive nas capitais. Ponto. Aí continua. Em relação... Cabelão, tio. Tá grande, né? Eu nunca tive cabelo grandão, mas agora eu tô querendo deixar crescer. Minha irmã fala, quero deixar meu cabelo até a bunda. Ela corta. Fica bem aqui. Eu vivo cortando, tô falando assim, mas eu vivo cortando. Em relação à etnia... Eu sou pequenininha, se eu tiver cabelo grandão, eu vou ficar mais pequenininha ainda. Aparenta ser menor ainda. Em relação à etnia, na região, encontra-se a maior população indígena do Brasil. Então, quer dizer o quê? Encontra-se a maior população indígena do Brasil. Quer dizer o quê? Tem a menor quantidade de população por quilômetro quadrado nessa região, tá? A maioria das pessoas mora nas capitais dos estados, são regiões mais habitadas. E nessa região há muitas etnias indígenas. A maior parte das etnias indígenas estão na região norte. Isso não quer dizer que não tenha indígenas nas outras regiões, só que a maior parte está nessa região. 2. Com base no que você aprendeu dos aspectos naturais da região norte, assinale V para verdadeiro e F para falso.
A região norte tem o maior número de rios do Brasil e a maior bacia hidrográfica do mundo. Verdadeiro. Verdadeiro. O clima predominante na região norte é o temperado, com temperaturas amenas e inverno rigoroso. Falso. Falso. A maior parte da região norte é coberta pela floresta amazônica, mas nela também se encontram outros tipos de vegetação, como campos alagados, mangues e cerrados. Verdadeiro. Verdadeiro. Número 3. O extrativismo mineral, animal e vegetal, a indústria e o comércio são as principais atividades econômicas da região norte. Cite um exemplo de cada uma dessas atividades. Vamos lá. Extrativismo vegetal. Escreva, extrativismo vegetal. Qual que a gente pode colocar aí de exemplo de extrativismo vegetal? A colheita de açaí do Iguaçu. Colheita de açaí e cupuaçu, pode ser. Então, extrativismo vegetal, extração, né, de frutas, açaí e cupuaçu, que são plantas nativas da região. Gente, o povo exporta para fora do Brasil açaí. Né? Meu tio, ele dirige jatinho. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Extrativismo animal. Escrevam, extrativismo animal. Qual é o tipo de extrativismo animal que tem na região? Vaca. Animal, tia? O que eles têm de extrativismo animal lá? Pesca. Ponto e vírgula. Agora, extrativismo mineral. Qual é o tipo de extrativismo mineral? Extração de minério de ferro. Extração de minério de ferro. Minério o quê? De ferro. Ponto e vírgula. Agora, em hora que eu terminar, eu repito. Quem pediu para repetir, espera um pouquinho. Extrativismo mineral. Extração de minério de ferro. Indústria. Fabricação de eletrodomésticos. Indústria, fabricação de eletrodomésticos. Fabricação de quê? Eletrodomésticos. Ponto e vírgula. Comércio. Vixe. Vou ter que fazer um outro, né? Venda de produtos importados. Peraí, tia, calma. É porque tá acabando a aula, falta 5 minutos, eu ainda tenho que explicar a história. De novo? Fala o último, tia. O último é comércio, venda de produtos importados. Vai lá, Samara, extrativismo vegetal.
Extração Comércio de de açaí e produtos cupuaçu. Gente, não vai dar para repetir, porque eu tenho que falar aqui sobre história só um pouquinho. Agora, se der, eu repito de novo. História tem uma tarefa para vocês copiarem e responderem no caderno. Olha aqui. São 2 questõezinhas só. Copiar e responder, ó. 2 questões. Só Vocês vão... duas. Primeiro, vocês vão fazer a página 125, que vai falar sobre a proclamação da República, que 15 de novembro é o dia da proclamação, lembra? Quando foi proclamada a República, deixou de ser império. Domingo é o dia da proclamação da República. Aí, vocês vão responder a página 125 no livro e copiar e responder essas 2 questões no caderno. Fazer cabeçalho, bonitinho, organizar. Escreva sobre as vantagens e as desvantagens do Brasil ter se tornado república no ano de 1889. Lá no livro tem um textinho que vai falar sobre isso, na página 125. E na número 2, na sua opinião, o Brasil é uma república bem estruturada? Com bons governantes, igualdade social, entre outras características. Sim ou não? Justifique. Se você acha que sim, por que você acha que sim? Se você acha que não, por que você acha que não? Tá? Então, vai ficar, para depois vai ficar o livro de português, o livro de história e o caderno de história. Certo? Certo. O livro de português, o livro de história e o caderno de história. O livro de história é bem pouquinha coisa também. Na página 125, é só uma página, tem um textinho e 3 questõezinhas para responder. Tá? Aí agora eu vou repetir aqui a questão, enquanto a aula está acabando. Vai. Extrativismo vegetal. Extração de açaí e cupuaçu. A Samara até saiu já, eu tô repetindo para ela e ela saiu da aula. Ô, tia. Ah, não saiu não. Eu acho que dia... Extrativismo animal. Peraí. Extrativismo animal. Pesca. Extrativismo mineral. Extração de minério de ferro. Indústria, fabricação de eletrodomésticos. E comércio, venda de produtos importados. Dúvidas sobre a região norte? Não. Dúvidas sobre algo da aula de hoje? Ô, tia. Não. Eu acho que dia 15 ou dia 16 eu não vou estar. Vai ser feriado, né? Venda de produtos o que mesmo? Importado. Vai ser o dia do feriado aí. Vai ser o aniversário do meu pai. Venda de produtos importados. Beijo, beijo, beijo na bunda e até segunda. Hoje é sexta? Hoje é sexta, sextou. Hoje é segunda, Igor. Nossa, eu achei que hoje era quinta. Bom fim de semana, bom descanso. Você também. Tchau. Tchau. Te amo. Beijo, tia.